Oi, irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que Deus abençoe aí o seu dia, a sua semana, que seja uma semana frutífera, produtiva e que Deus venha abençoar grandemente a tua vida. Eu tenho uma palavra hoje para compartilhar com vocês, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, se não me engano até o versículo 28. Ele conta a história de uma família antiga, no tempo dos juízes da Bíblia, que é a família de Eucana, família composta por Ana, Eucana e Penina. Naquela época a lei permitia, e lá no Oriente eles podiam ter mais de uma esposa. E geralmente isso acontecia quando a primeira esposa não podia ter filhos. O homem, ele casava com uma outra mulher, né, e ele constituía ali uma segunda esposa para que ele tivesse descendentes. E Eucana, ele era nessa situação a vida dele. A primeira esposa, eu acredito que era Ana, a Bíblia não relata exatamente, mas provavelmente seja, ela não podia ter filhos. E aí ele se casou, né, com outra mulher, com a Penina, e a Penina tinha filhos continuamente. E a Bíblia nos diz que essa família era uma família de servos do Senhor. E anualmente eles iam ao templo para fazer o sacrifício. E quando eles chegavam no templo, esse homem, né, esse patriarca, ele fazia o sacrifício por toda a sua casa, por todos os seus filhos e filhas, pelas suas duas esposas. Mas quando chegava na vez de Ana, ele oferecia uma porção dobrada para Ana. E Ana era estéril, Ana não podia ter filhos. E isso angustiava muito essa mulher. Você imagina uma mulher que não pode ter filhos, sendo que o sonho dela era ser mãe. E todas as vezes que ela ia até o templo, no caminho do templo, da cidade dela até o local onde eles iam adorar o Senhor, ela era afrontada, ela era humilhada pela sua rival, pela outra esposa do seu marido. Dá para imaginar o que elas falavam no caminho, qual era o tipo de afronta. E quando ela chegava no templo, ela já chegava angustiada, já chegava amargurada, já chegava naquele local cheia de tristeza, com o coração carregado de angústia, por conta de não poder ser mãe e por conta da afronta que ela sofria por causa disso. E certa vez, quando ela foi ao templo, ela orou ao Senhor. E ela estava tão triste, tão abatida com aquela situação, que ela se prostrou aos pés do Senhor ali no altar e começou a orar. E a Bíblia diz que em determinado momento a boca de Ana se movia, mas a oração era do coração, então não se ouvia o que ela falava. E Ana fez um voto ao Senhor. Ela disse: olha, se o Senhor me der um filho para tirar a minha vergonha, e esse filho eu darei ao Senhor, eu devolverei ao Senhor no teu altar para servir ao Senhor por todos os dias da vida dele. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Estava dizendo: olha, meu filho será consagrado ao Senhor. E depois que ela orou, o sacerdote viu que ela estava orando, confundiu ela com uma mulher embriagada, disse para ela: olha, aparta-te desse vinho, mulher. E ela explicou que a embriaguez dela não era de bebida, mas era de angústia, era de tristeza. Ela estava aflita, porque ela tinha um problema, uma limitação. O sacerdote, olhando para ela, disse: vá em paz e o Senhor conceda conforme a tua petição. E a partir daquele momento, Ana não sentiu mais tristeza, o coração dela não era mais um coração triste. Cessou a afronta? Não, provavelmente não. Ela continuou sendo afrontada. No caminho de volta para sua casa, provavelmente a sua rival afrontou com palavras, com gestos. A afronta continuou, mas dentro de Ana havia uma paz, porque ela havia recebido ali do Senhor ali um propósito, uma palavra de que o sonho dela, o desejo dela seria concedido. Eu quero te falar que muitas vezes nós temos necessidades, sonhos, desejos, planos, e esses planos parecem estar tão distantes e nos sentimos afrontados pelas pessoas ao nosso redor, porque isso parece que nunca vai acontecer conosco. Mas quando o Senhor libera uma palavra no nosso coração, ainda que o nosso
nosso ventre espiritual seja estéril para aquilo. Como de Ana não podia ter filhos, mas talvez você pode ter filhos, você tem filhos, mas você tem sonhos que não se realizaram, você tem problemas que precisam ser resolvidos e há uma esterilidade na tua vida. Mas a partir desta palavra, pela fé, você pode tomar posse dela e se levantar e crer que o Senhor está gerando dentro de você o seu sonho, o seu plano, o seu desejo, o seu propósito, sempre lembrando que tudo conforme a vontade do Senhor. E Ana voltou para casa ainda sendo afrontada, mas dentro dela havia paz, e a afronta não atingia mais aquela mulher. Eu quero te dizer que quando você decidir, quando você entender que os seus sonhos, os seus projetos, planos e desejos estão nas mãos do Senhor e que cabe a Ele te dar o momento certo para você resolver, para que você tenha nas mãos o seu Samuel, o seu sonho realizado, as afrontas ao redor, elas não vão mais te atingir. Está cansado de ser atingido pelas afrontas, pelas pessoas, pelas circunstâncias? Eu quero te convidar a ter fé e se voltar para o Senhor. Quando Ana dobrou seu joelho nos pés do altar, ela fez uma oração de fé, e ela fez a garantia de que era uma oração de fé, é que quando ela recebeu a resposta, ela creu na palavra de Deus através do profeta. E eu te convido a crer que o Senhor pode realizar os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos. O teu ventre estéril pode gerar, e o Senhor, Ele quer gerar em nossas vidas nessa semana. O Senhor, Ele quer gerar fé dentro de nós para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu te convido a ter fé, e ainda que seu ventre seja estéril, o Senhor, Ele tem poder para transformar a tua vida, mudar os teus planos e te abençoar naquilo que você precisa. Comece essa semana como uma semana diferente, crendo que o Senhor é o Senhor da tua vida, que Ele pode todas as coisas e que sobretudo Ele te fortalece para que você passe por esse momento difícil que talvez você esteja passando. Eu acredito que momentos difíceis eles vêm para provar a nossa fé, para aprovar a nossa fé e para nos colocar mais próximos do Senhor. Talvez você está até desanimado de seguir a sua jornada, de continuar lutando pelos seus propósitos. Talvez a circunstância externa não tenha apresentado para você condições para você resolver. Quem sabe no teu emprego você não está sendo bem sucedido. Quem sabe no teu casamento você não está sendo feliz. E quando você olha em volta, as circunstâncias não te oferecem esperança. Mas quando você olha para dentro de si e encontra o Senhor dentro de si, ali está a resposta para que os teus planos se realizem. Amém? Então creia nessa palavra, creia no Senhor e tenha uma semana diferente. Comece a crer a partir de hoje que o seu sonho não é impossível, que o seu milagre depende do Senhor. Apenas se coloque na presença do Senhor e creia que a tua vitória é certa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, semana abençoada para todos. Fiquem na paz.